E vamos aí a mais uma entrevista e vamos falar agora com Regina Oliveira. Ela é integrante do Conselho Mundial de Braille e nos fala sobre o Dia Nacional de Pessoa com Deficiência Visual, que aconteceu ontem, no domingo, dia 13 de dezembro. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda ao Jornal da Regialesp. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, Regina. Regina, como a Lília aqui já adiantou, ontem foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Qual a importância, Regina, de ter uma data que acabe lembrando e destacando esse problema que muitas pessoas Brasil afora enfrentam? Acho que a gente tem três bons motivos. Primeiro, eu acho que o mais importante é a gente se lembrar dessa data para trabalhar com a prevenção, então evitar as causas que vão levar à cegueira, né? Então a gente tem glaucoma, catarata congênita, temos os acidentes, temos as retinopatias diabéticas, então a gente lembrar, né, para que as pessoas realmente se cuidem e que a gente possa evitar ao máximo que o número de pessoas com deficiência visual aumente no mundo. O segundo motivo é a gente celebrar as vitórias que a gente já tem até aqui, todas as nossas conquistas, né? O fato de a gente ter um sistema natural de leitura e escrita, o fato de a gente ter mais facilidade de acesso ao trabalho, à educação, o fato de as novas tecnologias, né, atenderem a muitas das nossas necessidades. E o terceiro é a gente continuar na luta para conseguir aquilo que a gente ainda não conseguiu até agora. Regina, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Regialesp. Agora são 11 horas e 15 minutos. Ô, Regina, você acha ainda que existe muita barreira para as pessoas que têm deficiência visual de estar entrando no mercado de trabalho? Infelizmente ainda tem, né? A gente ainda precisa depender de cotas, né? Para que as pessoas possam chegar até o trabalho, e muitas vezes essas cotas, elas são, as empresas, né, admitem as pessoas, mas não têm as empresas preparadas para que essas pessoas possam, de fato, trabalhar e mostrar todo o seu potencial e serem pessoas realmente produtivas, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa desses benefícios, né, dessas cotas para garantir que a gente possa trabalhar. Então, acho que a gente, no dia em que a gente puder chegar numa empresa e concorrer num processo seletivo, né, as pessoas acreditando no nosso potencial, na nossa capacidade, isso vai ser muito importante. Então, eu acho que as pessoas ainda precisam aprender muito, né, porque elas não têm noção do que as pessoas podem, de fato, fazer dentro de uma empresa. E as próprias pessoas, né, se prepararem, ter a educação de acordo, que prepare para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a gente ainda tem algumas barreiras, sim, a superar. Em relação às políticas públicas, Regina, nos últimos anos tem se avançado nesse sentido, tem se preocupado um pouco mais com a pessoa que tem deficiências visuais, ou muito se fala e pouco se faz a respeito desse assunto? Olha, por incrível que pareça, o Brasil, em termos de legislação, é um dos países mais adiantados no que se refere à legislação para as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, essa legislação toda precisa ser colocada em prática, né, da maneira correta e ouvindo, principalmente ouvindo as próprias pessoas com deficiência e as instituições, né, que trabalham com essas pessoas, para que, de fato, essas leis possam ser cumpridas. Então, a gente tem a garantia de que as crianças possam ser matriculadas nas escolas, mas as escolas nem sempre estão preparadas para receber essas crianças. A gente precisa preparar os nossos professores, né? Eles precisam ter dentro das universidades um preparo maior na questão da educação. A gente tem, né, na questão do trabalho, como eu já falei, a gente tem a questão da cultura, então a gente tem leis muito ricas, então a gente precisa avançar na aplicação, na regulamentação dessas leis, né? Então, muitas vezes a gente nem é ouvido, a gente tem, por exemplo, recentemente a gente teve a
a criação, tivemos o decreto 10.502, acho que é esse o número, né, que trata da educação especial, e nem todas as pessoas interessadas no assunto foram ouvidas, né, para que realmente esse decreto pudesse atender. Então, agora a gente está aí num litígio para que esse decreto possa ser revisto e possa, de fato, atender às necessidades das pessoas com deficiência. A gente tem, né, tinha junto ao Banco Central, isso são exemplos, né, de que a gente nem sempre é ouvido. Tinha junto ao Banco Central a questão, né, de que quando fossem lançadas cédulas e moedas, que elas fossem acessíveis para as pessoas com as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão, né? Nós somos 6 milhões de pessoas, né, no Brasil. Então, já existia, né, uma decisão de que essas cédulas, moedas fossem acessíveis. E, recentemente, nós tivemos o lançamento da cédula de R$ 200, que é do mesmo tamanho da cédula de R$ 20, o que causou também uma grande polêmica e um grande problema para as pessoas, né? Porque aí a gente não tem como comparar uma cédula com a outra para poder né, usar tudo isso com independência, com autonomia. Então, eu acho que as pessoas precisam ser mais ouvidas. A gente tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que tem como lema o nada sobre nós sem nós. Então, nem sempre a gente, né, as pessoas com deficiência são ouvidas para que realmente tudo né, toda essa legislação possa ser de fato cumprida. Ô, Regina, a gente sabe, estava olhando aqui, a senhora é coordenadora, né, de uma fundação que ela é referência em atendimento aos cegos. Eu gostaria que a senhora escrevesse, falasse um pouco do trabalho da fundação, né? Quais os principais frentes que a instituição atua, o nome da fundação, quem quiser ajudar, como que se contatua com vocês. Gostaria que a senhora fizesse um panorama geral da fundação. Então, eu sou coordenadora de editorial e revisão da Fundação Dorina Noio para Cegos. Essa fundação ela foi fundada em 1946 pela professora Dorina de Gouveia Noio, que ela perdeu a visão aos 17 anos e ela sentiu na pele a necessidade de livros, de um atendimento mais específico para as pessoas cegas. Então, ela, juntamente com um grupo de amigas, iniciou esse trabalho. Então, no ano que vem, a Fundação completa 75 anos de existência, né? Já atendeu a milhares e milhares de pessoas. E a gente tem um trabalho voltado ao atendimento direto das pessoas cegas. Então, desde um bebê que nasce cego até uma pessoa que perde a visão já na terceira idade. Então, a Fundação tem todo um atendimento direto voltado para que essas pessoas possam, no caso de crianças, para que elas tenham, né, passem por uma intervenção precoce que vai, então, preparar essa criança para que ela possa ir para a escola, para que ela possa conviver normalmente com a sua família. Então, a Fundação atende essas crianças e atende familiares. E para as pessoas que perdem a visão adulta, que então, passado o período inicial, que a gente chama de um período de luto, né, ela possa então reiniciar a sua vida e também com essa mesma independência e autonomia. Então, a Fundação tem trabalhos voltados para orientação e mobilidade, para que essas pessoas possam se locomover, né, com independência. Temos um trabalho de pedagogia, que então vai envolver, né, o ensino do braille, o ensino das tecnologias. Temos um trabalho de atendimento da vida diária, né, para que essas pessoas possam ter independência para os seus cuidados pessoais, para os cuidados da sua família. E temos também uma área de empregabilidade, né, que é de colaboração para que essas pessoas possam ser integradas, né, possam ser inseridas no mercado de trabalho. E, além de todo esse trabalho direto, nós temos também uma área de soluções em acessibilidade, que nós chamamos, que seria para a produção de livros em formatos acessíveis, né? Que seria o braille, o livro digital, o livro falado e também o livro em fonte ampliada para o atendimento de pessoas com baixa visão, para que essas pessoas, então, possam ter uma vida educacional, né? Então, a Fundação vai oferecer esses livros para que as pessoas possam frequentar escolas e ter os seus livros. Temos também a área de audiodescrição, que vai colaborar para que essas pessoas possam ter acesso à cultura, né, ao lazer. Então, a Fundação tem além de todo um trabalho também de preparação
de profissionais, de professores, de educadores, para que essas pessoas possam atender a essas crianças, né, que são colocadas nas escolas e que essas escolas precisam ser inclusivas, e esses professores têm que estar preparados para o recebimento dessas crianças. Então, basicamente, é só tudo isso que a Fundação faz. Nós estamos aqui na Vila Clementino, aqui em São Paulo, né? E as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho podem conhecer o nosso site, né? www.fundacaldorina.org.br, fundação sem o cedilha e sem o tio, né? Então, repetindo, www.fundacaldorina.org.br. Então, as pessoas ali vão conhecer bastante do nosso trabalho, dos nossos projetos todos, e a Fundação atende pessoas cegas e com baixa visão de todo o Brasil. Regina, você citou agora há pouco que a Fundação, entre inúmeros trabalhos, ela ajuda a pessoa que sofre de deficiência visual a ter um preparo para ser inserida no mercado de trabalho. E eu gostaria de saber quais são os segmentos que um deficiente visual costuma melhor conseguir uma inserção no mercado de trabalho. Que tipos de segmentos seriam? Então, a gente tem alguns segmentos que são, né, os mais procurados. Então, temos pessoas trabalhando como professores, como advogados, trabalhando, alguns trabalhando na área administrativa, temos assistentes sociais, psicólogos, mas a gente, assim, é um mito que a gente gostaria de derrubar, seria este, porque a gente costuma dizer que as pessoas cegas podem ser o que elas quiserem ser, né? Se isso vai dar certo, se não vai, isso é uma outra questão, porque todas as pessoas, né, as pessoas se preparam para fazer uma determinada coisa, de repente descobrem que não é daquilo que elas gostam, ou aquilo não é aquilo que elas querem fazer por toda a sua vida. Então, a gente, assim, luta também para derrubar esse mito do capacitismo, né? Dizer, a pessoa não é capaz de fazer isso, ela só é capaz de fazer aquilo. Não, é importante que as pessoas cegas possam receber a educação de maneira adequada, né? Com as mesmas experiências, com as mesmas oportunidades das pessoas que enxergam, para que elas possam, então, decidir fazer aquilo que elas mais gostarem, ou experimentarem, né, fazer, então vai ser, então a pessoa cega vai ser um ótimo músico porque ela tem um bom ouvido. Não, ela pode ser um bom músico e pode não ser, isso é uma questão de talento, é uma questão de dom, né? Então, a gente tem esses segmentos, mas é porque dada essa dificuldade, né, de se chegar ao mercado de trabalho, as pessoas acabam optando muitas vezes por funções que não são aquelas em que elas gostariam realmente de atuar. Então, a gente tem exemplos pelo mundo afora de pessoas cegas ou com baixa visão que atuam como médicos, que atuam como cientistas, como eu falei, como psicólogos, né? Várias áreas, até, né, recentemente eu vi uma reportagem de que existe na França uma escola de pilotos preparando tecnologias para que uma pessoa cega possa atuar como piloto de avião. Então, quer dizer, existem os recursos, é importante somente que essas pessoas possam conhecer o que existe para que elas possam, né, se utilizar e serem preparadas de fato para atuar naquilo de que realmente elas gostam, naquilo que elas realmente querem fazer, ou por toda a vida ou por um período das suas vidas. Regina, outra coisa que me chamou a atenção entre todas essas informações que você está trazendo, informações bastante relevantes aqui para os nossos espectadores, é que você falou que é preciso uma orientação especial para os professores, ou até mesmo nas empresas que lidam com o deficiente visual. Que tipo de preparação é essa? Você acha que, às vezes, as empresas não conseguem dar oportunidades para o deficiente visual, às vezes não pela incapacidade do deficiente visual, mas sim pela incapacidade destas empresas em lidar com uma pessoa ali que necessita de cuidados diferenciados? Eu acho que aceitar as diferenças é uma das maiores dificuldades dos seres humanos, né? E eu acho que esse é um dos trabalhos que a Fundação faz, que é de mostrar para esses empresários o que as pessoas são capazes de fazer, né? E é um trabalho nosso também de pessoas com deficiência, de chegar, né, e
chegar e encontrar uma porta aberta ou bater para que essa porta se abra e depois manter essa porta aberta, né, para aqueles que vierem depois delas. Então, é muito importante que essas empresas conheçam as tecnologias todas que existem, né, hoje em dia, que as pessoas podem se utilizar. Então, você vê, antigamente a gente tinha um advogado que trabalhava, ele precisava ter acesso aos códigos e tudo mais, e os códigos mudavam com frequência, e produzir tudo isso em braille era muito difícil. Hoje em dia, não, né? Para uma pessoa que queira, qualquer coisa que ela queira fazer dentro de uma empresa, ela tem condições de navegar pela internet, ela tem condições de usar aplicativos que vão facilitar, né, o desempenho profissional dela. Então, eu acho que esse conhecimento, né, que está faltando para muitas empresas, e também a mesma questão é nas escolas, né, que os professores possam ser preparados, que eles possam... A gente tem problemas de educação não só para as pessoas com deficiência, né, no Brasil. A gente precisa passar aí, estamos vivendo uma pandemia, né? Então, a gente passou, né, de um atendimento, né, da frequência presencial para um acompanhamento das aulas online. E isso tudo dificultou, mas existem condições, existem tecnologias que permitem que as pessoas cegas possam se utilizar. Então, isso é uma outra questão de política pública também. Essas tecnologias existem, mas elas muitas vezes se tornam inacessíveis em razão dos altos custos, né? E nas empresas também. Então, às vezes, para uma empresa, acaba ficando muito caro, né? Ter lá uma tecnologia que facilite o desempenho, né, dessas pessoas. Então, eu acho que cabe aos governos também, ao governo também desenvolver políticas públicas que permitam o barateamento dessas tecnologias para que as pessoas que trabalham com as pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência possam ter acesso com mais facilidade, porque muitas vezes as barreiras não são só de desconhecimento, né? São barreiras atitudinais, porque as pessoas não conhecem, né, os recursos, não conhecem o que a pessoa pode fazer, e as barreiras econômicas, né, que são muito grandes e que acabaram se agravando agora com a pandemia. Perfeito. Regina Oliveira, integrante do Conselho Mundial de Braille. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço a oportunidade, né? E vocês estão fazendo o papel de vocês também, né? De divulgar o que a gente é capaz, divulgar uma instituição como a Fundação, né? Que há 75 anos colabora para que as pessoas cegas possam, de fato, ser verdadeiros cidadãos, né? Esse era o ideal da nossa fundadora e continua sendo o nosso ideal. Então, vocês estão fazendo o papel de vocês e a gente agradece muito por isso. Com certeza. Conte sempre conosco, Regina. Muito obrigada. Obrigada, Regina. O espaço aqui da Rede Alesp sempre vai estar aberto para vocês. Tenham um bom dia, fica com Deus. Muito obrigada. Para vocês também, bom dia.